Saudações a todos, chamo-me Tiburcio Miguel Batista. Faço aqui esta apresentação para expor alguns conteúdos relacionados à cadeira de programação, especificamente no tema de programação orientada a objetos. Portanto, o paradigma da programação orientada a objetos baseia-se na ideia de que ou na ideia de modelar um software em tornos semelhantes ou em termos semelhantes à forma pela qual nós vemos as coisas no mundo real, né? Ou a forma pela qual nós descrevemos objetos no mundo real, fornecendo de maneira natural e intuitiva a construção de um software. É uma tecnologia fundamentada no modelo de objetos que engloba princípios de abstração, hierarquização, encapsulamento, classificação, modularização, relacionamento e simultaneidade e persistência. Portanto, no contexto atual, existem várias linguagens de programação que suportam a programação orientada a objeto. Temos aqui um texto que diz que muitas das linguagens mais utilizadas são multiparadigmáticas, que suportam programação orientada a objetos em maior ou menor grau, tipicamente em combinação com programação procedural imperativa. As linguagens orientadas a objetos significativamente incluem o Java CC, o Java C++, o Java C, o Python, o Lua, o PHP, Ruby, entre outras aqui mencionadas. São várias linguagens de programação que fazem com que a coisa pareça-se com aquilo que é a visão real do que nós pretendemos programar, facilitando de certo modo aquilo que é a atividade do programador. As características da programação orientada a objetos. É importante frisar que nem todas as técnicas e estruturas associadas são suportadas diretamente em linguagens que afirmam suportar a programação orientada a objetos. Mas, entretanto, dentre todas aquelas que são as características das diversas linguagens, podem ser destacadas as características abaixo que são comuns entre as linguagens consideradas fortemente orientadas a classes e objetos. Entre essas características destaca-se as linguagens compartilhadas, predecessoras, neste caso são as linguagens anteriores à programação orientada a objeto. Temos a característica de objetos e classes nestas linguagens, quer dizer, o código é dividido entre objetos e classes. Temos a ligação dinâmica ou passagem de mensagens, temos o encapsulamento, temos a composição, herança e delegação, temos o polimorfismo e a recursão aberta. São algumas das características que são comuns dentre os vários tipos de linguagem, com orientação algum tipo de orientação a objetos. Indo mais ao fundo, temos aqui aquilo que são os pilares da programação orientada a objetos. Significa que esta programação deve estar assente a 4 aspectos importantes. O primeiro é a abstração. Quando falamos da abstração, falamos essencialmente da relação objeto-programa. Significa que é com base no objeto que nós conseguimos estabelecer aquilo que são as características fundamentais do programa, não é? O programa, o objeto vai ditar aquilo que é a identificação, a identidade do programa, as propriedades, assim como os métodos a serem usados na elaboração daquele programa serão ditados pelo objeto. Em seguida, temos aqui aquilo que é o encapsulamento, não é? O encapsulamento refere-se à capacidade ou aos princípios técnicos que orientam os elementos de segurança, aplicação
de programação pelo fato de poderem esconder algumas propriedades, criando uma espécie de caixa preta, né? É o componente privativa daquilo que são os programas. Temos a herança e, neste caso, o que seria a herança? A herança seria o recurso a meios anteriores como uma vantagem para a orientação no programa atual ou no projeto atual, na programação do momento, não é? Então a herança confere esta habilidade. Temos também o polimorfismo, não é? O polimorfismo caracteriza-se essencialmente por aquilo que nós chamamos de a versatilidade, não sei se posso assim dizer, mas é o quão versátil o programa pode se tornar, ou naquilo que é a relação com o objeto, não é? Sabemos que, por exemplo, em termos genéticos, os filhos herdam as características dos pais, mas neste caso estamos a dizer que o programa deve herdar as características do objeto, não é? Tem que trazer aquilo que no seu funcionamento interno, aquilo que tem uma relação direta com o objeto, que espelha a produção daquilo, a elaboração daquele programa. Bom, naquilo que de forma resumida podemos falar que é a importância ou aquilo que é o impacto da programação orientada a objeto, podemos dizer que a programação orientada a objeto surgiu com a finalidade de facilitar a vida daqueles que trabalham com o desenvolvimento de software. Pois na programação orientada a objeto, o difícil não é desenvolver bem um software, mas sim desenvolver um software que satisfaça o cliente. Portanto, estamos a dizer que quando temos a visão objeto, não é? Aquilo que se pretende, facilmente se pode programar sem correr riscos de desenvolvermos um software que vai carecer de uma aceitabilidade ou não. Mas quando já se tem o objeto daquilo que se pretende, já se pode saber o que é que se pretende. E é basicamente isto que trazemos de forma resumida. O tema é bastante longo, de muito detalhe, mas tentamos trazer aquilo que é a visão geral da programação orientada a objeto. E muito obrigado pela atenção que foi dispensada.